Olá, meus amigos, tudo bem? Tudo tranquilo? Uma boa noite a todo mundo. É um prazer enorme falar com a galera aí. A gente mais cedo estava batendo um papo aí com o pessoal no fórum, dando as boas-vindas aí. A gente vai falar um pouquinho sobre a discursiva para o TJ Paraná. Então a nossa ideia é o seguinte, pessoal. A gente vai trabalhar com vocês esse curso, que essa primeira aula agora, começando agora, a gente vai deixar todos os vídeos de discursiva, tudo gratuito, né? Ele vai ficar disponível aqui no canal do YouTube do Estratégia, tá? Tudo é gratuito, tá? Então toda a parte formal que você precisa saber para você se dar muito bem na discursiva, isso aí vai ficar disponível para todo mundo numa boa, tá legal? Beleza, a gente vai procurar trabalhar aquilo que está previsto, vai fazer uma comparação, né? Aquilo que está previsto no edital, aquilo que estava previsto no edital passado, e agora a gente vai notar, aquilo que está previsto no edital passado é o mesmo de agora, como caiu na prova passada, para você ter uma clareza de como a banca pode cobrar. E aí vai um detalhe, a gente na discursiva, ela está um pouquinho diferente, ela pode vir exatamente igual ao que as demais bancas cobram, mas ela pode sim, de acordo com a previsão do edital, ela pode cobrar alguma coisa específica da língua portuguesa. Por isso a gente vai projetar para você o conteúdo programático de língua portuguesa para a gente poder analisar o que pode vir a cair. E aí a gente vai fazer essas transmissões para vocês, a gente vai trabalhar, e aí na segunda-feira que vem, a gente já vai ter a nossa próxima aula, então no dia 30 de janeiro, a gente vai ter a transmissão também às 19 horas, vai ser na segunda-feira, aí já vai ser a nossa segunda aula, tá legal? Então até a gente esgotar o assunto, deixar todo mundo tranquilo, aí sim, eu vou ficar tranquilo, opa, a gente não precisa dar continuidade nas transmissões, tá legal? Beleza então. O que acontece? A gente tem uma equipe, um suporte, né? A gente tem uma equipe pedagógica, a equipe do estúdio, a equipe também que trabalha com a parte de correção das nossas discursivas. Então, esse curso agora, tudo que você está vendo agora é tudo gratuito. E a gente oferece no site do Estratégia o quê? A gente oferece no site do Estratégia as correções. Então, de repente, poxa, você fez a aula aqui, percebeu, cara, eu acho que eu gostaria de ter alguma coisa corrigida para saber como é que é. Então você tem a opção de uma correção, 3 correções, 5 correções. Terror, mas se eu não quiser comprar nada, posso continuar assistindo? Lógico, está no canal aberto do YouTube, sem problema nenhum. Tá? É mesmo se você sentir a necessidade de ter uma correção, você tem uma equipe que vai corrigir, tá legal? E a nossa equipe, ela é constituída da seguinte forma. Há um grupo de professores que corrige a parte de microestrutura, o conteúdo gramatical, basicamente, tá? Então, como você escreve, se houve algum problema com vírgula, se houve algum problema com crase, concordância e tal, e ali justifica direitinho para você ter conhecimento de como você está escrevendo. E uma outra equipe que corrige a parte de conteúdo e organização textual. Hoje, nós vamos falar sobre justamente isso, a organização textual, tá legal? O conteúdo e a organização textual. Beleza, então vamos aqui para a nossa tela para a gente observar aqui. Esse curso sobre o qual nós estamos falando, ele está disponível no site do Estratégia, né? estrategiaconcurso.com.br. Aí, se você tiver curiosidade, vá lá, clique aqui ó, em cursos online, tá bom? Clicou ali, vai aparecer a aba Cursos Online por Professor, dá uma sapecada aqui, clica aqui e você vai chegar aqui no meu nome, tá? Vai estar em ordem alfabética, chegou aqui em Décio Terror. Clicou aqui, você vai ter, dentre alguns cursos que a gente tem no Estratégia Concurso, aí você vai ter aqui, logo de cara, a gente já vai ter esses cursos aí. Então é uma correção discursiva para o TJPR, 3 correções, 5 correções. Fiz questão de deixar do lado aqui, ó, o valor, né, que a pessoa paga por correção ou, de repente, por esses outros pacotes aí, 3 correções ou 5 correções. Por que a gente decidiu fazer isso, pessoal? Eu até solicitei isso aos coordenadores de estratégia, porque a gente viu o seguinte, a pessoa, ela se dedica pra caramba para um concurso, né? Se dedica muito para a parte objetiva do concurso. E aí ela quer fazer a discursiva, mas muitas vezes, quando a pessoa se dedicou bastante para a parte objetiva da prova, comprou o pacote, às vezes, poxa, está suando ali para poder pagar o pacote para ele e tal,
e de repente falta verba, falta grana para a discursiva. Por quê? O curso de discursiva normalmente ele é bem mais caro, não tem jeito, né? Porque aí leva em conta todo esse suporte que a gente está fazendo aqui, né? Todas as aulas que você vai fazer lá sobre microestrutura, sobre macroestrutura, tudo isso é cobrado. E aqui a gente não está cobrando nada. Aqui basicamente você paga a correção se quiser, tá legal? Vem aqui comigo na tela. É por isso que quando você clicar num desses aqui, ó, tá, ó, logo de cara você vai ter essa imagem aqui, ó. Não compre o curso agora. Não compre esse curso agora. Por que não é para comprar agora? Aguarde. Primeiro, assista as nossas aulas, verifique se realmente tem conteúdo que vai ajudar você a passar no seu concurso. Detalhe, teste também, verifique se os temas colocados por nós aqui, você já vem desenvolvendo bem, né? Ah, sentiu que precisa, poxa, eu quero realmente perceber ali se eu vou bem na redação ou não. Aí sim tem uma equipe de suporte para você, tá legal? Beleza, então, vamos acompanhando aqui, qualquer dúvida é só colocar aí no nosso fórum para a gente bater um papinho, nossa equipe pedagógica está de olho aí, tá bom? Esse quadro aqui, o Vitor Dalton e a equipe, né, do Estratégia, quando fez a aula sobre o edital, já postou para vocês aí, ó. Então nós temos aqui, na região metropolitana de Curitiba, no total são 40 vagas, né, para técnico judiciário conforme o edital, tá ok? Beleza. E aqui nas demais comarcas do interior, nós já temos aqui, ó, 60 vagas, então já aumenta legal aqui, tá ok? Beleza. Bom, agora a gente vai verificar o seguinte, então a quantidade de vagas, então é um concurso, poxa, quantidade de vagas muito boa, né, muito boa mesmo, e a gente vai aumentar aqui e vai bater um papinho aqui sobre o seguinte, isso aqui, pessoal, é importantíssimo para você, porque você não tem que considerar essa quantidade de vaga aqui, você tem que considerar a quantidade de redações que vão ser corrigidas, tá? Considerando os candidatos que concorrem às vagas para os fóruns da comarca da região metropolitana de Curitiba, somente será corrigida a questão discursiva da prova de conhecimentos dos 400 melhores classificados. Na realidade, pessoal, a banca vacilou aqui no edital, o correto é mais bem classificados, tá? Seguido aqui de particípio, o ideal é que você coloque mais bem e não melhores, tá legal? Beleza. Então, e note, tem que ser os 400 mais bem colocados, né? Além disso, tem que ter 60% de aproveitamento das questões objetivas, tá? Então, cuidado com isso, são os 400 melhores. E na sequência, nas demais comarcas, nós temos aí, ó, 600 candidatos, tá ok? 600 candidatos e a prerrogativa aí, ó, tem que ter realmente 60% de aproveitamento das questões objetivas, não é? Beleza. Agora a pessoa que tem deficiência ou é afrodescendente, declarando afrodescendente, aí basta ter 60% de aproveitamento e já vai ter a sua redação corrigida, tá? Beleza. Classificação final. A classificação final considerará os candidatos que alcancem nota igual ou superior a 60 pontos, então tem que atingir 60 pontos, isto é, 60% do aproveitamento total. E aí você tem que levar em consideração a parte objetiva da prova, as 60 questões, e a questão discursiva. E é um detalhe, você não pode ter nota 0 na discursiva. E não há meio de você pensar em ter nota 0 na sua discursiva. Não tem jeito, não tem como. Assistir nossas aulas aqui não tem como você perder média ou ficar com nota 0, mesmo que você só assista, que você não pratique, tá? Não há essa condição, beleza? Acompanhando comigo, vamos que vamos. Bom, a gente chega agora ao modelo da prova. Então, como que a prova é constituída? Vai ser constituída. Vamos lá. A prova de conhecimentos, então, um detalhe importantíssimo, marquei aqui em azul para você, porque isso vai levar à estratégia da prova, tá? Então, são 5 horas de prova. Então, nós temos 60 questões objetivas, mais uma questão discursiva teórica. Tá legal? Então, 5 horas para 60 questões objetivas e uma discursiva. Opa, 5 vezes 60, né? 60 minutos, você terá, então, 300 minutos de prova. Opa! Então, você tem que raciocinar com minutos. Você, então, terá 300 minutos de prova. E a gente tem que raciocinar com o quê?
A gente agora, a partir de agora, que a gente já vai estudando, né? Você já tem o pacote de estratégia, já está estudando para o TJ Paraná. E aí, você, ao seu estudo, já tem que pensar, opa, na prova, qual é a média que eu tenho que fazer de tempo por questão? Então, o ideal é o seguinte, poxa, pegou lá a parte de português, tá? Português, poxa, pegou lá a primeira aula, pega lá o seguinte, poxa, tem lá, vamos supor, 80 questões, 50 questões. O que você faz então? Faz uma média do tempo que você está gastando. Então você fez lá, normalmente eu faço o seguinte, eu coloco um pouco do conteúdo, na sequência algumas questões, mais um pouco do conteúdo, na sequência algumas questões. Deixa eu juntar ali 10 questões, realize e depois faz a média. Quanto tempo eu estou gastando para realizar as questões de português? Você vai notar que as questões de português, que não envolvem diretamente o texto, você vai conseguir executar ali em 1 minuto, tá? A gente está fazendo treinamento com o pessoal para poder conseguir fazer em 30 segundos, dependendo um pouco ali da questão, vai bem rápido. Por quê? Você tem que pensar que você vai economizar um pouquinho para a parte de interpretação de texto, vai ter que ler o texto e tal, ter todo aquele envolvimento com o texto, tá legal? Beleza. Bom, então se você tem uma média, sabendo quanto tempo você leva nas matérias, por exemplo, matemática, acredito eu, que você vai levar um pouco mais de tempo, né? Então o que você tem que pensar? Poxa, atualidades, o meu foco, eu sei ou não sei. Pronto, sei ou não sei. Vou lá e marco a alternativa correta. Quanto tempo eu estou gastando? Você percebendo que nas demais matérias você está indo tranquilo, está fazendo menos de 3 minutos, e que matemática você chega ali a 4 minutos, 4 minutos e meio, 5 às vezes, sabe que, opa, ali dentro das 60 questões, eu sei que eu vou conseguir fazer uma boa. Tá legal? Beleza, esse é o primeiro detalhe. Agora que você está começando a estudar para o seu concurso, é uma estratégia para quê? Para te deixar tranquilo. Não basta saber o conteúdo, tem que ter uma estratégia de abordagem da prova. Tá legal? Beleza, acompanhando aqui comigo, olha só. Então, nós temos 60 questões, né? 5 horas de prova, 300 minutos de prova. Belezinha. Então, a gente vai pensar o seguinte, desses 300 minutos de prova, primeira coisa, nós vamos separar de início 60 minutos para a discursiva. Por que eu digo isso? Porque a gente não sabe a quantidade de linhas que a banca vai pedir na hora da prova. Tá legal? O concurso passado foi entre 14, 15 e 20 linhas, tá? Então foi um texto curto, tá bom? Mas a gente não sabe, de repente pode ser um pouco maior. Então a gente separando aqui 60 minutos de discursiva, é o que os concursos têm feito, né, de maneira geral. Então você tem que treinar, testar você, sempre vai produzir um texto, cara, vou pegar o tema agora e vou começar a escrever, sempre cronometrando. Tudo que você for fazer, cronômetro, tudo que é treino, você tem que colocar no cronômetro, beleza? E aí você vai percebendo, opa, consegui fazer essa redação aqui em 70 minutos. Tenho que baixar um pouquinho o tempo fazendo a organização textual. Beleza, tá bom? Acompanhando comigo. A gente não pode esquecer também que a gente tem o cartão de resposta para marcar. Então, desses 60 minutos, desses 300 minutos aqui, pode colocar ali 20 minutinhos para marcar o cartão de resposta. Errou? Eu consigo fazer a marcação em 5 minutos. Que bom, vai sobrar para você 15 minutos para você brincar à vontade ali nas alternativas. Beleza? Sem problema nenhum. Acompanhando comigo. E você, então, com isso, terá 220 minutos, né, restantes para a parte objetiva da prova. O que dá em torno de 3 minutos e 40 segundos por questão. Moçada, 3 minutos e 40 segundos por questão está bem tranquilo mesmo. Ainda mais se você tiver agilidade para poder montar o seu texto e tal, tá? Você vai ter um tempo tranquilo, já vista que, pô, de repente tem uma matéria que você tem mais dificuldade, vai levar mais tempo, aí você já, opa, aloca para ali aquele tempo que você precisa mais. Então o tempo que a gente vê aqui é tranquilo. É tranquilo também para você raciocinar com a sua redação, para você produzir o seu texto com tranquilidade, tá legal? Então, de repente, você treinou fazer a sua redação em 60 minutos. De repente, pelo tempo ali tranquilo das questões, você consegue fazer a sua redação lá em 80 minutos, com tranquilidade, lendo, relendo, tudo com tranquilidade. Tá bom? Belezinha, vamos à frente então aqui.
Aqui, pessoal, a gente falou então sobre essa distribuição, tá? E durante o seu estudo, lembre isso aqui, tá legal? Lembre-se bastante disso daí. 5 horas, você então vai ter, na realidade, 3 minutos e 40 segundos por questão, tá ok? Então nós temos o conteúdo de língua portuguesa, matemática, direito, legislação, informática, atualidades. Sinceramente, o que pode vir a dar, assim, um pouco mais de tempo por questão, que você vai precisar um pouquinho mais, é a matemática aqui. Tá legal? Belezinha. Então nós temos aqui uma questão discursiva, teórica. Isso está exatamente assim no concurso anterior, tá? De técnico judiciário. Está exatamente assim. Então é uma questão discursiva, teórica. Não é simplesmente colocar lá redação. Não é simplesmente isso, tá? Acompanhando comigo. E o conteúdo dessa discursiva teórica? Bom, o conteúdo programático integra a disciplina da língua portuguesa, com valor de 40 pontos. Opa! Aí eu chamo a atenção da galera, como o pessoal, quando estava ministrando a aula para vocês aí a respeito do edital, né? Chamou a atenção também. Opa, peraí. 40 questões, 40 pontos de redação, de discursiva, tá? Mais 20 pontos de língua portuguesa, porque na realidade é o seguinte, você tem a questão da discursiva que tem vínculo com o conteúdo de português, mais a prova de português, a parte objetiva de português, tá legal? Então você tem, em linguagem, você tem 60 pontos, tá ok? É muita coisa, moçada, é realmente muita coisa, então dedicação total para isso, beleza? E outro detalhe, o TJPR, né, a banca do TJPR, tem pouca questão, né, se você for avaliar aí e tal, tem pouca questão. Então você não pode simplesmente se dar o luxo de resolver só questões do TJPR. Então o interessante é o quê? Você acompanhar, né, comentários também de outras questões, de outras bancas, tá legal? Isso é muito importante. Por isso que no nosso curso a gente insere também questões de outras bancas. Para quê? Para você praticar o máximo possível, tá bom? Acompanhando comigo, então a gente viu aí como é importante a parte objetiva 60 pontos, a parte discursiva 40 pontos, num total de 100 pontos, tá legal? Beleza! Bom, se a gente falou que esse conteúdo discursivo tem vínculo com a língua portuguesa, a gente tem que saber, o conteúdo programático de português, o que ele cobra da gente? Aí, eu peguei lá no edital esse conteúdo programático, tá legal? Esse conteúdo programático aqui. Esse conteúdo programático, a gente vai notar que ele tem muito vínculo com o texto, tá? Bastante vínculo com o texto. Então, o que você tem que notar? O conteúdo gramatical ele é importante? Demais, demais. Mas você não pode deixar de vincular o seu conteúdo gramatical com o envolvimento com o texto, tá legal? Os elementos de coesão, por exemplo, determinada palavra, ela retoma outra palavra do texto e assim por diante, tá legal? Beleza, acompanhando comigo. O que eu fiz aqui? Diante desse conteúdo aqui, eu não vou ler todo ele, aquela coisa toda, mas eu simplesmente fiz o seguinte, eu marquei em azul aqui, aquilo que nos chama a atenção para a questão discursiva, tá? Então eu coloquei em azul aí, então bate aí faz um print da tela, bate uma foto do seu celular, alguma coisa assim, para você ter esse azul aí, ó. Esse azul dá uma planilhada mais ou menos naquilo que o TJ pode cobrar da gente, tá? Bom, detalhe, para a gente produzir um texto, a gente tem que compreender os textos motivadores, né? Então a banca normalmente ela coloca um texto para você, 1, 2, 3, 4 textos, são chamados textos motivadores, e a partir daqueles textos, a banca vai fazer perguntas para você responder. E aí você vai colocar essa resposta nessa questão discursiva, tá bom? Você vai produzir um texto para responder isso. Vamos lá. E aqui colocado, com razoável grau de complexidade. O que normalmente você resolvendo questões de concursos, você já tem sim um razoável grau de complexidade, tá bom? Não é nada demais não. Outro detalhe importante aqui, ó, é o reconhecimento da finalidade de textos de diferentes gêneros. Moçada, diferentes gêneros. Aqui a gente vai ampliar um pouquinho o que a banca quis dizer com gênero. Tá? A gente tem visto nos concursos o seguinte. Bom, primeiro, o que é o gênero textual? A gente disse o seguinte, que o gênero textual é o meio comunicativo do locutor, tá?
Então eu quero, por exemplo, falar para você a respeito do curso de discursivos do TJPR, eu estou aqui fazendo uma aula. Essa minha aula agora é um texto, e ele é um gênero textual, beleza? De repente você viu um cartaz na rua, os dizeres importantes lá, aquilo ali é um texto, e esse texto é um gênero textual. Então, para cada finalidade que a gente tem de um comportamento, a intenção comunicativa de alguma coisa, a gente vai produzir um gênero textual diferente. No seu condomínio, há uma reunião, né, dos condôminos e tal. E você, naturalmente, a pessoa que é o presidente ali, né, dessa reunião, vai pedir uma ata. Para quê? Para relatar tudo aquilo que aconteceu de importante naquela reunião. E aí ele vai ter toda uma linguagem própria para aquilo. Então, cada gênero textual guarda nele uma linguagem típica, tá legal? Terror do céu, pelo amor de Deus. Vem cá, quantos gêneros textuais tem, hein? Quantos gêneros textuais tem? Rapaz, eu vou te falar o seguinte, se eu for contar a quantidade de gênero textual, nós vamos passar de 100, tá? Terror do céu, mas aí a gente vai ter que decorar isso tudo? Não, você não tem que decorar nada disso. Você nem tem que ficar bisbilhotando qual que é o tipo de gênero textual. Não, você não tem que fazer isso. Por quê? O gênero textual pedido você conhece. Pode ter certeza que você conhece. E a gente também, logicamente, vai trabalhar muito esse gênero textual com você, tá? Então, ao realizar interpretações de texto, naturalmente, você vai ter uma charge, a tirinha, você vai ter um cartaz, uma placa, o texto dissertativo, tá ok? Com a intenção, por exemplo, um artigo de opinião, um editorial. Então, você não tem que ficar decorando a quantidade de gênero textual. Tira isso da cabeça, tá legal? Aliás, língua portuguesa, você não tem que ficar decorando nada. Nada. Tem que interpretar, entender a estrutura, tá? Beleza. Bom, mas aí o que acontece nesse gênero textual? Para a gente ter esse vínculo do gênero textual, é muito importante a gente entender a tipologia. Quais são os tipos textuais importantes para você se dar bem neste concurso? Então nós temos o tipo textual, o texto dissertativo, tá? O que é o texto dissertativo? É falar sobre algo. Eu aqui estou fazendo um texto dissertativo, porque eu estou falando sobre a discursiva do TJPR. Tá legal? Beleza. Existe o texto narrativo, que é contar uma história, um fato passado. Você pode inventar, que é a chamada narrativa ficcional, ou então é um fato, tá ok? E aí, nesse caso, essa narrativa é fatual, tá ok? Beleza. O que importa é que você vai contar uma história. Você vai mostrar algo que ocorreu. Tá ok? Beleza. E naturalmente você vai ter verbos no passado, tá ok? Você vai ter várias ações e daqui a pouquinho a gente vai comentar mais um pouquinho sobre isso, tá? E também existe o texto descritivo. O que é o texto descritivo? É aquele que detalha características, enumera ações para a gente. Aí nesse caso, quando a gente emprega o texto descritivo, a gente tem uma intenção comunicativa. A gente vai enumerar para quê? E nesse caso, quando a gente fala sobre descrição, naturalmente se pensa no chamado paralelismo, que a gente vai comentar durante o nosso curso, né, de língua portuguesa, e também é importante para a sua discursiva, tá bom? Beleza, tomando isso como base, você vai ver que isso é importante. É basicamente em cima disso que a banca trata a questão de discursiva. É em cima disso que eu acabei de falar agora, tá bom? Beleza, acompanhando comigo. A gente tem, logicamente, que localizar informações explícitas do texto. Ô, Terror, vem cá. O que são informações explícitas no texto? É aquilo que está literal no texto. Joãozinho estuda na escola Sebastião Ananias. Está lá escrito, tá, no texto. Alternativa A, né? Joãozinho estuda na escola Sebastião Ananias. Pronto, está lá no texto e na alternativa. Isso é a localização explícita da informação do texto. Você marcou a alternativa A, show de bola, tranquilo, tá? Mas às vezes o que acontece? Muitas vezes, e é o que acontece muito na interpretação da parte objetiva da prova, muitas vezes se coloca toda uma situação no texto e a banca não usa nas duas afirmações das alternativas, né,
ela não usa as palavras empregadas no texto, mas ela sempre usa algo sugestivo para aquilo. Eu sempre falo com essa parte da interpretação implícita. Por exemplo, eu poderia dizer que a pessoa, no texto assim, o fulano é ansioso, ponto. Aí na alternativa A, fulano é ansioso, alternativa A, com o texto tranquilo, é a interpretação literal, acabou. Só que também pode existir o quê? Vestígios no texto, tá? Então, eu não preciso basicamente falar no texto que a pessoa é ansiosa, mas eu coloco certos comportamentos, narro certos comportamentos dela que demonstram ansiedade. É o que nós chamamos de vestígio. O investigador faz isso, né? Ele não sabe necessariamente quem executou o crime, né? Mas ele, pelos vestígios do texto, ele vai encontrar, vai juntar as ideias até chegar a uma conclusão. Aí nós temos a interpretação implícita, pelos vestígios do texto. O que pode cair na discursiva com essa localização implícita? Opa, tem tudo a ver. Já que eles vão colocar para você textos motivadores e você vai ter que dissertar sobre eles, você tem que encontrar nos textos motivadores as informações necessárias para você argumentar, debater, colocar sua opinião e tal. Beleza? Acompanhando comigo, vamos lá. Outra coisa, se a gente falou sobre informações explícitas, também as implícitas, como nós falamos, beleza? Relações de causa e consequência, a todo momento você vai fazer no seu texto. Por quê? Porque você naturalmente vai ser alguma coisa, vai girar em torno de um tema atual, algum fato, vai girar em torno de algum tema importante na sociedade, e a partir dali você vai colocar uma relação de causa e efeito, vai ter que argumentar em cima disso. Normalmente quando a gente argumenta, a gente quer a origem do problema e a consequência, o efeito dele, tá? Então essa relação de causa e efeito, os elementos linguísticos para isso é importante, tá? Beleza. Outro detalhe importantíssimo é esse aqui, eu chamo muita atenção, vou colocar aqui, ó, marcar bem direitinho aqui, ó, a distinção de fato e opinião. Fato e opinião, e muitas vezes a gente acaba equivocando nas nossas argumentações, no dia a dia, a gente acaba se equivocando. Às vezes a gente pensa o seguinte, uma pessoa que supostamente tem um bom conhecimento do assunto e tal, afirma alguma coisa, só que ele afirma e nem sempre aquilo que ele afirma é a verdade absoluta, né? Então, quando nós temos uma verdade absoluta, por exemplo, a Terra é redonda, isso é fato, tá ok? Ou uma ocorrência, o avião da Chapecoense caiu em determinado lugar, esqueci a data e tal. Isso foi realmente uma ocorrência, foi um fato, tá ok? Beleza, agora que está sendo feita toda a investigação, tudo direitinho, vai chegar ao fato a partir de dados de pesquisa, vai chegar ao fato da ocorrência, por que aconteceu o acidente e tudo mais, tá? Então é fato aquilo que é comprovado, é opinião aquilo que a gente considera, que a gente julga. A gente pode pensar de repente o seguinte, muita gente, né, hoje em dia, a gente vê, tem muitas pessoas que, assim como no passado, defendiam, por exemplo, a presidenta Dilma e outros eram contrários, né, e tal, aquela coisa, aquele duelo, tudo achismo, tudo opinião, né? Ah, mas ele tem mais razão do que eu tenho, pode ter mais razão, mas é tudo opinião, é duelo de argumentações, só isso, tá? Beleza, mas a gente tem, por exemplo, hoje em dia, agora, a gente tem lá, por exemplo, Trump. Quem é a favor do Trump e quem é contra o Trump. E aí vem na internet, né, Facebook e tal, nas redes sociais, tem muita gente que é contra, outros a favor, aquela coisa toda, né? Tudo opinião. A gente não tem ali nenhuma forma de falar assim, é fato e pronto. Ah, mas nós podemos ter as ocorrências. A partir do momento que nós tivermos as ocorrências, sem manipulação da mídia, então isso aqui realmente aconteceu, isso é fato. Tá ok? Então, fato é aquilo que ocorreu e é algo comprovado cientificamente ou não. Beleza? Agora, opinião é o julgamento de alguém. Alguém julgou, alguém considerou. Tá bom? Beleza, vamos comigo, vamos lá.
Pegando mais aqui, a gente tem a interpretação da linguagem não verbal, que aí são as tabelas, as fotos, os quadrinhos, tá bom? E também pode ter a interpretação verbal, que é justamente o texto escrito, tá bom? Beleza. O seu texto dissertativo, ele pode ter base justamente nisso, né? Ele pode ter base num quadrinho, numa tirinha, ele pode ter base principalmente na questão de humor, tá, moçada? Então, às vezes, o que acontece? A gente vê muito esse tipo de questão discursiva com a parte teórica de língua portuguesa. Há muitas vezes uma tirinha e no final do texto, qual é o humor do texto? O texto levou a esse humor por quê? Qual elemento linguístico levou a isso? Tá? Então, a partir daí, pedir para você considerar um texto, fazer um texto em cima disso, e nós vamos trabalhar no nosso curso justamente isso. Tá? Beleza, acompanhando comigo? Vamos lá. Outro que eu marquei para você aqui é o reconhecimento das relações entre partes de um texto, identificando repetições, substituições que contribuem para a sua continuidade. Moçada, partes do texto, aí entra a lógica da nossa aula aqui, hoje, tá? A organização textual tem que estar de acordo com o que a banca espera. Então, por exemplo, eu já tenho uma fórmula pronta de uma redação, tá? Bom, isso para o concurso normal, concurso comum. O concurso TJPR, você vai ter uma questão dissertativa sobre conteúdo de língua portuguesa. Opa, então a gente tem que já se preparar, né? Então esse conteúdo é um tema comum e eu vou só dissertar e pronto? Pode ser, mas também pode não ser. E a gente vai se preparar justamente para a surpresa. A gente vai saber tudo o que precisa fazer num texto, né, uma questão dissertativa comum, temática e tal, e também a gente vai se preparar para qualquer surpresa da banca, tá bom? Acompanhando comigo. Então essa parte de organização do texto, né, ao início do texto, o desenvolvimento dele, o fechamento dele, essas partes do texto são muito importantes. Ok, como eu falei, efeitos de ironia ou humor em textos variados, olha, eu tinha colocado aqui, ó, distinção de fato e opinião, lembra? Beleza? Aqui, ó, efeitos de ironia e humor em textos variados. Sinceramente, aposte nisso daqui, tá? Isso aí para conteúdo de língua portuguesa é muito importante, a banca pode pedir isso sim, tá? Beleza? Diferentes estratégias que contribuem para a continuidade do texto, basicamente em cima de anáfora, pronome relativo, demonstrativo e tal. A banca, de repente, pode criar uma situação para você trabalhar com os pronomes este, esse, aquele, tá? E a gente vai trabalhar alguns temas com isso também, vai mostrar para você como trabalhar isso e tal, tá bom? E você criar em cima disso um texto para poder justificar. Por exemplo, mais à frente você vai ver lá que um dos conteúdos de língua portuguesa é a ambiguidade. Então, de repente, o texto causou uma ambiguidade, você vai ter que reescrever um trecho do texto, tem que explicar também. Isso pode acontecer, tá ok? É uma parte teórica de língua portuguesa e você tem que estar apto para poder dissertar sobre isso, tá legal? E o detalhe, vocês, né, não tem que se preocupar em aprofundar demais na linguagem. Poxa, eu tenho que me aprofundar muito na linguagem, eu vou ter que ser um professor de português para poder fazer essa prova. Não é isso. O TJ, ele sabe muito bem qual é o grau de exigência para o cargo. Então, basicamente, ele quer o quê? O seu poder crítico. Você vai criticar alguma coisa da sociedade e vai precisar de algum elemento da linguagem para fazer isso. Esse efeito de humor dentro de um tema atual, tá ok? Uma ideia da ambiguidade dentro justamente de um tema atual. E dali você colocar a sua opinião. Pode ter certeza, você vai ter que colocar a sua opinião de alguma forma, tá? Acompanhando comigo, vamos lá. Então, essa noção que eu falei para você aqui, ó, ambiguidade, paráfrase eu não marquei, tá? Mas eu julgo assim, que o mais importante aqui seria a ambiguidade, que parafrasear, basicamente, você teria que copiar o texto novamente, eu acho que isso aí não seria o ideal, tá ok? Como ela quer uma parte crítica, aqui na ambiguidade seria melhor, tá bom? O texto seria mais bem construído, a questão seria melhor. Belezinha. Bom, como caiu no concurso anterior, tá? Então nós tínhamos o edital lá de 2013 e a prova executada em 2014.
Então foi o cargo técnico judiciário também, tá? E lá no edital estava o quê? Uma questão discursiva teórica, cujo conteúdo programático integra a disciplina de língua portuguesa valendo 50 pontos, vale até mais, agora vale só 40 pontos, tá? Então, ó, foi a mesma coisa a parte teórica aqui, tá ok? Beleza, olha só. Analisando o que a banca cobrou no passado, com o mesmo conteúdo do edital, a gente naturalmente vai ter uma ideia, uma projeção de como ela poderia cobrar. Tá legal? É até bom para a gente não ficar aquela coisa de invenção de moda, inventar coisas demais. Não, vamos ser práticos daquilo que a banca pode cobrar. Olha só, então vamos visitar aqui a prova passada. Olha lá. Mesma previsão do edital, vamos lá. Como caiu, então, na prova anterior? Então, nós temos aqui um texto, tá? O texto é o seguinte, ó, aí ele pediu para você considerar o seguinte fato, amplamente divulgado pela imprensa, tá? Beleza. E aí o título do texto é o quê? Adolescente é agredido a pauladas e acorrentado nu a poste no Rio. Então, já dá uma noção sobre o que está falando, né? Beleza. Um adolescente de 15 anos foi agredido a pauladas e acorrentado nu pelo pescoço a um poste, na noite de sexta-feira, 31 de janeiro de 2014, no Flamengo, zona sul do Rio. Moradora da região, a filóloga Ivone Bezerra de Melo, 67, do projeto UERê, encontrou o garoto desorientado e chamou os bombeiros. Sem documento, ele foi socorrido e levado para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro, e depois desapareceu. Segundo Ivone Melo, o jovem nem sequer conseguia falar, porque estava muito machucado, a maioria dos ferimentos era na cabeça. Ivone Melo fez a imagem do garoto e divulgou na rede social em protesto. Ele estava nu e com hematomas por todo o corpo. Os bombeiros tiveram que usar um maçarico para libertar o rapaz. Testemunhas afirmaram que o garoto foi agredido a pauladas por um grupo de 3 homens que estavam em motos. A Polícia Civil informou que a delegada titular da 9ª DP, Catete, Monique Vidal, registrou o crime na unidade como lesão corporal, após tomar conhecimento do caso pela imprensa. Isso foi veiculado na Folha de São Paulo, fevereiro de 2014, tá? Então a prova mais ou menos ali, né? Nesse período aí, ó, a prova estava sendo executada bem, eu acho que um mês, mais ou menos, ou 2, antes da prova, tá legal? Então bem atual o conteúdo, tá legal? Beleza, bom, a gente bateu o olho nesse primeiro texto aqui, tá ok? Então, o que a gente tem que tomar muito cuidado aqui, a nossa postura cidadã, você tem que pensar isso. Você, quando vai fazer uma prova, você vai ter que dissertar, você tem que se mostrar uma pessoa sóbria, você tem que se mostrar uma pessoa crítica e tem que se mostrar uma pessoa humana. Então, quando se fala em direitos humanos, a gente tem que pregar isso mesmo. Uma instituição está contratando uma pessoa. Essa pessoa vai trabalhar nessa instituição por 30, 35 anos, 40 anos. Dependendo do que você escreva aqui no seu texto, você traz seu perfil. E você naturalmente sai do perfil que a banca quer. Não que ela vai fazer algum teste psicológico, né, com o candidato por conta disso. Não, simplesmente sai do tema. Simplesmente sai daquilo que a banca prevê. Ah, Teor, mas peraí, mas se a banca me tentar, nesse caso, canalizar para que eu seja uma pessoa egoísta, para que eu seja uma pessoa que só critique o governo, não vai fazer isso. A tendência da banca é o quê? A tendência da banca é centralizar, deixar a pessoa uma crítica centrada. Então veja só, houve um relato aqui, em algum momento desse texto aqui, a gente consegue enxergar que estão aplaudindo as 3 pessoas que bateram nesse jovem? Não. Houve um relato e pela postura que essa senhora Ivone teve aqui, ela mostrou que, poxa, é uma coisa desumana bater nesse garoto, mesmo que ele tenha feito muita lenha por aí. Tá legal? Beleza. Então, há um comportamento nosso, às vezes a gente está batendo um papo num bar, com várias pessoas e tal, nossa mãe, eu vi o fulano de tal, o policial bateu pra caramba, machucou pra caramba o cara, e as pessoas vão lá e aplaudem e tal.
A gente não sabe a situação do policial, não sabe a situação da pessoa, a gente não sabe o que envolveu aquilo ali. E é por isso que muitas vezes essa questão da violência vai irradiando, né? Beleza, a gente tem um comportamento que é o bate-papo no barzinho. Agora, quando a gente documenta alguma coisa, que o seu texto é um documento, opa, eu tenho que tomar cuidado. Eu tenho que perceber primeiro a linha argumentativa que a banca quer. E como é que eu percebo a linha argumentativa que a banca quer? De acordo com os textos motivadores. E aqui já vou mostrar para a gente mais ou menos aqui essa noção. Opa, só relatou, não criticou nada, não é? Vamos então para o próximo texto, acompanha comigo. Bom, o próximo texto motivador é esse daqui, ó. Considere também as seguintes repercussões do fato relatado. Está aqui. Então, houve aqui a senhora Ivone Bezerra de Mello. O que ela falou? Me pareceu que alguém quis fazer justiça com as próprias mãos, já que aqui tem acontecido muito assalto, principalmente com gangues de garotos e ciclistas. Mas admira ver uma cena deplorável dessa em 2014, uma barbárie. Se é marginal, prende. Opa, olha a sensatez. Se é marginal, tem que prender. Não é simplesmente fazer justiça com as próprias mãos, porque a gente acaba se equivocando algumas vezes, né? Então, a gente querer fazer justiça com as próprias mãos, a gente pode se equivocar e de repente, causar dano numa pessoa que não tinha nada a ver. Ok? Beleza, então aqui houve uma postura já contrária à ação dessas três pessoas que bateram nesse jovem infrator. Tá ok? Beleza, agora a gente vai verificar mais dois fragmentos de texto aqui. Olha lá. Raquel Sherazade, acredito eu que você já tenha teve contato com esse tipo de texto aí, tá? Raquel Sherazade, apresentadora do SBT. A atitude dos Vingadores é até compreensível. O contra-ataque aos bandidos é o que eu chamo de legítima defesa coletiva. Aos defensores dos direitos humanos que se apiedaram do marginalzinho preso ao poste, lanço uma campanha. Faça um favor ao Brasil, adote um bandido. E isso foi registrado na Carta Capital, 19 de fevereiro de 2014. Ela é uma formadora de opinião, é uma apresentadora do SBT. Ela colocou lá a sua opinião, tá ok? Isso é fato? Não. Isso aí é uma opinião. Opinião de alguém que tem veiculação nacional, tá ok? Beleza. Pela própria escolha vocabular, você nota uma depreciação da pessoa, do jovem delinquente. Beleza? Uma depreciação. E outra coisa, depreciou também os órgãos de defesa dos direitos humanos. Tá ok? Ora, defesa dos direitos humanos. O que se quer é defender o direito da sociedade. Mas tem que estar defendendo o direito do delinquente, do infrator, do marginal, do vagabundo. O que acontece, moçada? Veja só, o Estado, ele tem que defender, tá ok? Então, se ele cometeu algum crime, não é justiça com as próprias mãos. Tem que ir para um tribunal, a partir dali vai ter o julgamento, a ampla defesa, vai ficar na cadeia e assim por diante. Mas tudo de acordo com o que prevê a Constituição, as leis penais do Brasil. Tá ok? Isso é uma visão centrada. Agora, a Raquel Sherazade teve uma visão centrada aqui? Não. Ela foi crítica. Esse é o tipo de conversa, de papo, que de repente muitas pessoas têm num barzinho, num bate-papo familiar, quando está envolvido emocionalmente com aquilo. Quando a gente está envolvido emocionalmente com alguma coisa, a gente até usa palavrão, a gente deprecia o outro e tal. Mas isso tem um cunho mais subjetivo de linguagem. Quando a gente tem um cunho objetivo, quando a gente tem que passar isso para uma produção textual, seja em documento, algo que vai ficar para a posteridade, a gente tem que pensar, peraí, eu tenho que pensar que eu tenho que ser mais racional possível. Eu não posso agir com a emoção pura e simplesmente, tá ok? É diferente a conduta, por exemplo, do pai de uma pessoa que foi vitimada por esse jovem, ele está envolvido emocionalmente. O texto dele é altamente subjetivo.
Mas você, ao dissertar aqui, vai ter que dissertar como? Formal e impessoal. Você tem que preservar o quê? As nossas leis. É isso, a nossa sociedade, as nossas leis. Vamos lá, vamos conduzindo aqui. Olha o próximo. Um internauta não identificado. Sou a favor da ponderação e justiça. Opa, que bom, que legal. Mas em situações como essas, com a falta de policiamento e a impunidade reinante, a ação é atirar nos bandidos, se por um acaso a polícia passar por lá. Quer dizer, a polícia tem que atirar nos bandidos. Se o pessoal dos direitos humanos reclamar, dê uniformes, armas e a responsabilidade de resolver os problemas de segurança a ele. Também ali na Carta Capital, 19 de fevereiro de 2014. Então, mais uma crítica aos defensores dos direitos humanos e tal. O que acontece, que a gente tem que perceber, é o seguinte: nós tivemos um primeiro texto que simplesmente relatou e, de certa forma, mostrou para a gente que isso é uma agressão à sociedade, ao ser humano, melhor dizendo, ao ser humano, mesmo que seja um delinquente, mas é uma agressão ao ser humano, tá? Beleza? E que, formalmente, o Estado pode pactuar com isso? Não, não pode, tá? Não pode. Infelizmente não pode. Felizmente ou infelizmente, na opinião de cada um, tá? Beleza. Aí nós temos um outro texto. Aí nós temos o texto da dona Ivone. Essa dona Ivone fez o quê? Não, ela levantou a bandeira. Não pode ter justiça com as próprias mãos. Isso é uma barbárie. Até onde o ser humano vai, assim, assado. Depois, então, nós temos dois textos que, de certa forma, condenam esse tipo de atitude. Nós temos mais dois trechos de texto que, de certa forma, faz o quê? Justiça com as próprias mãos. E condenam os órgãos, né, dos direitos humanos. Tá ok? Beleza. E agora a gente tem uma imagem que eu vou mostrar para você, que também está no texto, tá? No pedido da questão. Está aqui, ó. Rumos do Brasil. Também aqui, ó, na Gazeta do Povo, e foi aqui, ó, de 24 de fevereiro de 2014, um pouquinho antes da prova. Então nós temos aqui, ó, olha só, nós temos uma imagem, e é justamente isso que a gente falou, né? Olha só, muito cuidado com a leitura de uma tirinha, de uma charge e assim por diante. Então veja que nós temos aqui, ó, a pessoa acorrentada, tá legal? Num poste, tá bom? E aqui nós temos um caminho, tá? É o rumo do Brasil. E aqui os dizeres: para a barbárie, mantenha-se à extrema direita. Então, nesse caso, a noção conservadorista, né? E aquela coisa que o cidadão, que na realidade direitos humanos podem atrapalhar a sociedade, porque vai deixar o marginal com mais liberdade, não sei o que e tal. Então, há aqui uma crítica, se ela está certa, se está errada, há aqui uma crítica. Para a barbárie, mantenha-se à extrema direita. Beleza? Então, nesse caso, essa imagem, ela condena ou não condena a atitude dessas três pessoas que acorrentaram esse jovem delinquente? Condena, tá bom? Então nós temos textos que são a favor, digamos, não que seja a favor, mas de certa forma condena os direitos humanos, né, os órgãos de direitos humanos, e quer a justiça com as próprias mãos. E nós temos um outro lado que condena esse tipo de atitude, que o Estado não pode pactuar com isso, tá ok? Beleza. Agora vamos ao pedido da questão, tá? Olha lá. Aliás, antes disso, antes de a gente passar aqui. Bom, com base nisso, eu sempre falo nossos cursos discursivos. Quando a gente tiver a gente tiver que produzir um texto em que o tema, ele clama pelos opostos, tá? Há pessoas que têm um pensamento e há outras pessoas que têm um outro tipo de pensamento, tá? Então, a gente trabalhar com a controvérsia, tá? Nesse caso, a gente tem que saber ponderar muito, tem que saber ponderar. Aí nós temos o caso de redução da maioridade penal, a questão de armamento ou desarmamento da população, né? Essa lei do desarmamento e tantos outros por aí, tá? Nesse caso, quando a gente tiver esse duelo de opiniões, né, na sociedade, você tem que fazer o quê? Bom, para eu dissertar, eu não posso perder tempo. O meu texto tem que ser impessoal, não posso colocar nada subjetivo, né, agressivo demais, porque eu perco em argumentação. Só você pensar, ô Terro, mas vem cá, por que a gente não pode colocar nossa opinião com a palavra ácida, agressiva?
Porque você perde razão. Você, quando estiver dialogando com alguém, está dialogando com alguém, quando a pessoa começa, que a gente fala de subserra, né? A pessoa começa a usar palavras agressivas, é porque ela está perdendo as palavras, os argumentos. Pior ainda quando a pessoa parte para a agressão, tá ok? Para essa agressão mesmo, de fato. Aí a pessoa perdeu realmente toda a argumentação e vai partir para quê? Para o braço, né? A mesma coisa acontece numa redação, né, na discursiva. Quando você tem que dissertar e você começa a colocar palavras ácidas, significa que você está no clamor da emoção. Aí, meu amigo, quando está no clamor da emoção, aconteceu aqui com a Sherazade, por exemplo. As pessoas que nesse caso, prestam atenção justamente na questão da legalidade, simplesmente isso não convence. A crítica ácida, então tem que fazer isso e pronto. Tem que castigar e pronto, marginal. Não é bem assim. Há coisas muito importantes e que trabalham em cima da origem dos problemas. Isso que tem que ser trabalhado, tá ok? Beleza. Então eu tenho que optar pelo quê, pessoal? Pelo aquilo que está mais centrado, e é isso que as bancas esperam, tá? É isso que as bancas esperam. Então, nesse caso, eu tenho que optar por aquilo que é mais centrado, e outro detalhe, eu tenho que optar por uma saída que eu tenha leis que me resguardam, que eu tenha opiniões, né, de pesquisadores, dados estatísticos, alguma coisa que me leve a comprovar o que eu estou falando. Um outro detalhe, é muito importante perceber a linha de condução dos textos. Pelo que esses textos todos colocados aqui, inclusive com a imagem, o que eles estão me conduzindo a quê? Estão me conduzindo ao respeito aos direitos humanos. Concorda comigo? É a isso que ele está te conduzindo. Vamos então observar como a banca pediu o texto, olha só. Bom, aqui eu fiz questão já de marcar de uma vez aí, ó. Então, falo lá, ó, é um conteúdo de língua portuguesa, parte teórica da língua portuguesa, beleza? Beleza, tranquilo. Olha lá, a partir das informações dadas nesses textos que eu acabei de ler, escreva um texto posicionando-se, candidato, frente ao fato relatado, que é a questão de acorrentar o jovem, e a seu significado para a sociedade brasileira. Essa situação de simplesmente se fazer justiça com as próprias mãos. Qual é o significado disso para a sociedade? Então a gente tem que pensar nas consequências disso, tá ok? Beleza. E um detalhe importantíssimo que vai acontecer no seu texto também, tá? Na sua prova também. O TJ vai fazer o que na sua prova também? Ele vai colocar os textos, vai colocar lá que você tem que se posicionar e depois ele vai colocar, já que é uma questão, ele tem que falar para você o que ele quer no texto, tá ok? Que tipo de texto vai ser? E detalhe, o que ele quer no desenvolvimento do texto. É assim que ele vai fazer com você. E é assim que a gente vai treinar nos nossos temas, tá ok? Nas nossas aulas aqui também e nas nossas correções do estratégia. Acompanhando comigo, olha só. A gente vai chamar isso aqui de tópico, tá legal? São os tópicos aqui, ó. Então o texto tem, ó, o texto tem que ser predominantemente argumentativo. Então, a gente vai falar um pouquinho mais à frente. O que é um texto argumentativo? Bom, é um texto que expressa a opinião do autor. E lá no pedido da questão, você tem que se posicionar diante do fato, tá? Lá em cima já tem lá no pedido da questão. Você tem que se posicionar diante do fato. Então, o texto, ele é predominantemente argumentativo, tá ok? Acompanhando comigo. Deve conter um breve relato do fato. Opa, o que a banca quer aqui, cara? Deve conter um breve relato do fato. Quer dizer, ela quer o seu poder de síntese, ela quer que você entenda o que é um texto narrativo, então você tem que fazer um relato sobre o assunto, o problema. Vem cá, mas de acordo com o que nós temos aí de texto, eu coloco isso na introdução do texto ou eu coloco no finalzinho do texto? Introdução. Para eu poder argumentar sobre determinado assunto, eu posso então, olha, nós estamos debatendo aqui, nosso bate-papo, né, normal aí no dia a dia. Alguém chega assim, mas sobre o que vocês estão falando? Alguém relata o fato, a partir dali as pessoas dão opinião, tá ok? É justamente isso que a banca está pedindo para você. Primeiro você faz um relato,
resumido sobre o ocorrido. A partir daí, você vai colocar o desenvolvimento, a sua argumentação. Como se dará isso? Olha lá. Então, você tem que colocar um breve relato. Na sequência, apresentar com clareza seu ponto de vista. Você é a favor de qual opinião ali? Tá legal? Com clareza, tem que colocar logo o seu posicionamento. E você deve justificar com argumentos. Então, você deve confirmar seus pensamentos, suas opiniões, você deve confirmar com algo que possa, de certa forma, embasar, tá ok? Confirmar tudo isso. Então, nesse caso, o que é interessante? Lembra que a gente falou sobre quando a gente tiver argumentos que, de certa forma, são argumentos opostos, né? São pensamentos, temas em que cada pessoa tem uma opinião e tudo mais. O que você faz? Leva o seu posicionamento primeiro para a direção argumentativa que o texto motivador, os textos motivadores estão nos levando. Tá legal? O primeiro detalhe é esse. Segundo, você tem que escolher uma opinião, você tem que escolher um posicionamento que você tenha respaldo, principalmente na legislação. Tá ok? Então, para que eu vou confrontar, por exemplo, falar que a sociedade ela deve se castigar e aí você expressar toda a sua raiva, né, social? Não. Porque você só vai ter o quê? Para poder confirmar algum fato aqui, outro ali, tudo bem que a sociedade está realmente, há muitos problemas com a parte de violência e tudo mais, mas basicamente você vai se pautar no achismo, você não vai ter elementos comprobatórios, e aí nesse caso, utilizar leis para comprovar como, tá ok? Então fica mais prático e mais centrado, né? Mais humano, você pensar, opa, eu tenho que tomar um posicionamento de acordo com a legislação. Vamos então observar aqui. Olha só o que a banca pede. Você faz um relato para mostrar para o leitor sobre o que você está falando, tá? O que é o caso para você se posicionar. Você apresenta com clareza seu ponto de vista, esse é o posicionamento que eu tinha falado aqui. E você, logicamente, colocou a sua opinião, tem que justificar. Por quê? E aí vai na sequência. Na sequência você tem que citar e comentar pelo menos uma das opiniões reproduzidas aqui, ó, no enunciado da questão. Opa! Então você vai ter que indicar, citar a opinião de alguém, se você refuta, quer dizer, contra-argumenta aquela opinião, ou se você reforça aquela opinião. Aí é com você. Você que vai escolher a melhor abordagem, tá? Beleza, então aqui deu para a gente ter uma noção sobre o que a banca cobrou, conteúdo específico de língua portuguesa. Moçada, isso aí tem tudo a ver com toda aquela parte textual que a gente mostrou no conteúdo programático. Concorda comigo? Basta uma leitura séria, aprofundada dos textos motivadores e atenta do pedido aqui. Ah, beleza, Terror, entendi tudo aqui e tal, vem cá. Como é que isso aqui ficaria no texto? Primeiro detalhe, acompanha comigo aqui, que a banca falou que você tem que ter no mínimo 20 linhas e no mínimo 16 linhas e no máximo 20, meu amigo. A banca então quer o quê? O seu poder de criticidade e a banca quer o seu poder de concisão. Veja que é um breve relato que você vai fazer. Então você tem que buscar elementos lá da narrativa para construir um parágrafo e fazer o relato. Então, isso dentro da organização textual. Cada pedido aqui você faz num parágrafo diferente. Para quê? Deixar o texto organizado. Então aqui a gente nota que o ideal seriam 3 parágrafos, ou dando linha, você poderia colocar um 4º parágrafo ali que seria a conclusão. Tá bom? Acompanha comigo, olha só. Então o primeiro pedido foi o quê? Conter um breve relato desse fato. Vou limpar esse negócio aqui, tá bom? 3 pedidos, ó. Um breve relato, o seu ponto de vista com argumentos e depois comentar uma das opiniões reproduzidas aqui, tá ok? Beleza. Então a gente tem aqui o texto inicial, né? E aqui você tem um texto narrativo, tá vendo só?
E você tem que fazer um relato. Então o que você tem que fazer? Você tem que marcar aqui, ó, aquilo que é mais importante. E você tem que resumir. Então você tem que pegar as informações mais importantes e bolar um parágrafo narrando. Por isso que a banca falou, ó, o texto é predominantemente argumentativo. Porque você vai usar uma narrativa só como fundamento, só como base para você argumentar. Tá legal? Acompanhando comigo. Então veja só, informações importantes, né? Ó, é um adolescente de 15 anos, foi agredido a pauladas, né? Acorrentado nu, foi onde? Na zona sul do Rio de Janeiro, né? Uma moradora da região, a fulana Ivone, né, ela encontrou o garoto, tá ok? E aí você vai pegando as informações e vai encadeando aí um resumo para a gente ter uma noção sobre o que o texto fala, tá ok? Beleza. A gente colocou aqui em cor verde um resumo, tá bom? Para você ter uma noção aí e tal. Então a gente poderia ter esse primeiro relato, né, ó, esse primeiro parágrafo, que é o relato pedido no texto, na questão, mais ou menos assim, ó. Um adolescente de 15 anos foi agredido a pauladas e acorrentado nu pelo pescoço a um poste na zona sul do Rio. Tá? Ó. Noite de sexta-feira, dia 31, no Flamengo, coloca logo zona sul do Rio, que você já cortou muita informação desnecessária. Tá? Beleza. Na sequência, para não deixar o texto o período muito grande, né? O jovem nem sequer conseguia falar porque estava muito machucado, para poder mostrar que realmente a agressão foi muito forte, beleza? A maioria dos ferimentos era na cabeça. Ele foi socorrido e levado para o hospital, só para mostrar que realmente ele foi atendido. O crime foi registrado como lesão corporal, tá ok? Então o fato de a gente saber que é um adolescente, ele foi agredido a pauladas e foi acorrentado nu, né? Essas ideias são as mais importantes. A partir daí, a gente vai colocar nossas considerações. Qual foi o segundo pedido desse texto aqui, da questão? Bom, o segundo pedido a gente vai mostrar para você aqui, olha lá. Então, fazer um breve relato, a gente já fez, beleza? Terror, mas aí nesse caso eu poderia colocar isso, assim, assim, assado? Veja só, é um breve relato. Tudo aquilo que nortear a ideia principal está valendo, tá ok? Então, a gente tem que fazer o quê? Ter um poder de síntese e colocar as informações mais importantes. Aqui foi um exemplo, uma consideração. Você poderia ter colocado um pouco diferente, não tem nenhum problema não. O que importa é que esse relato, segundo o encadeamento pedido na questão, é o quê? Primeiro você relata, depois argumenta sobre, tá? Acompanhando comigo, então a gente falou sobre esse breve relato do fato, agora a gente vai fazer o quê? Vai apresentar com clareza o ponto de vista, justificando com argumentos, beleza? Então olha só, você primeiro fez um relato, na sequência vai argumentar, colocar o seu ponto de vista de maneira clara, o que você pensa? Você é a favor de quem nesse ponto aí, beleza? Outra coisa, está gostando da nossa aula? Vou fazer um breakzinho aqui rapidão. Poxa, está gostando? Vai lá, clique aí no gostei, moçada, dá uma força aí, tá? Clique aí no gostei, poxa, que legal, que bom, estou gostando muito da aula, Terror, que legal, tá? Ah, Terror, poxa, não gostei muito não. Não tem problema não, me ludibria, tá? Minta pra mim, Terror, gostei pra caramba, que legal, tá? Beleza, então é o seguinte, moçada. Se você estiver gostando, clique aí no gostei, vai ser muito legal ter esse seu ok aí, tá bom? Outra coisa interessante também, pessoal, só para a gente lembrar aí, eu tenho um canal no YouTube também, que é Décio Terror, tá? Então esse canal aí, se cadastre ali, a gente sempre tem feito também transmissões ao vivo por lá também, tá legal? Belezinha? Acompanhando comigo, vamos lá. Então, vamos apresentar aqui o ponto de vista do autor, tá legal? Justificando com os seus argumentos. E aí, cada um vai ter o seu posicionamento, tá legal? Mas a tendência da banca é olhar de que forma? Bom, de acordo com o que a gente viu nesses textos aqui, ó. Então, veja só, quando a gente vai produzir um parágrafo, quando a gente vai produzir um texto, o que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar as palavras-chave desses textos motivadores, para a partir daí a gente tomar a nossa frase, para a gente colocar a nossa opinião. Concorda comigo?
Então, sempre quando a gente vai montar uma frase, eu penso numa palavra-chave. A partir dela eu vou desenvolvendo o meu texto, tá ok? Beleza. O meu texto, por exemplo, eu quero montar um texto de 3 parágrafos. Qual é a síntese, qual é a ideia principal do primeiro parágrafo? Qual é a ideia principal do segundo parágrafo? Qual é a ideia principal do terceiro parágrafo? Uma palavra-chave já vai me mostrar isso. A partir dessa palavra-chave eu vou desenvolver. Qual é o macete, moçada? Para você não desviar da tendência, por exemplo, do tema. Você vai centrar nas palavras-chave do texto motivador. Lembra que eu tenho que ter uma opinião? Então vamos lá. Vamos observar aqui as opiniões, tá? Então nós temos aí a opinião da Ivone, da Raquel Sherazade e do internauta. Então eu vou fazer o que aqui? Eu vou marcar algumas palavras-chave, algumas informações aqui. Veja só que a senhora Ivone Bezerra de Mello falou aqui, ó, me pareceu que alguém quis fazer justiça com as próprias mãos. Opa, justiça com as próprias mãos é algo importante para eu notar e de repente reproduzir no meu texto. Ela, segundo ela, foi uma cena deplorável, né? Beleza, segundo ela, é uma barbárie, né? Se, olha só o que ela colocou aqui embaixo, ó, se é marginal, tem que se prender o marginal e não fazer a justiça com as próprias mãos. Opa, ela de certa forma foi bem centrada no que tem que falar, beleza? Na sua opinião, na sua argumentação. Ok, vamos então para as palavras da Raquel Sherazade. Eu vou colocar aqui em verde, tá? Ó, em verde as palavras que transmitem a opinião dela, tá? Ó, Vingadores, né? A atitude dos Vingadores é compreensível. Isso é a opinião dela. E eu, né, autor do texto, né, se eu estiver contra ela, eu tenho que usar isso, eu tenho que saber usar isso. Então o meu opositor, a pessoa que não tem a mesma ideia que eu, ela contra-argumenta a minha ideia, então eu vou mostrar a opinião daquela pessoa para refutar, tá ok? Eu posso usar as palavras dela para poder refutar. Acompanhando comigo. Então, segundo ela, a atitude dos Vingadores é até compreensível. O contra-ataque aos bandidos, então tem que haver um contra-ataque aos bandidos com as próprias mãos. É o que eu chamo de legítima defesa coletiva. Quer dizer, olha, a sociedade está autorizada, pode mandar bala nos ladrões, tá? Então a sociedade de maneira geral pode fazer isso. Temos um problema sério contrário à legislação aí, correto? O Estado autorizar isso é meio problemático, não é mesmo? Acompanhando comigo. Aos defensores, então as pessoas que são contrárias a mim, aos defensores dos direitos humanos, que se apiedaram do marginalzinho preso ao poste, lanço uma campanha. Faça um favor ao Brasil, adote um bandido. Então ela colocou aí, né, de forma ríspida, né, de forma, uma crítica ácida, altamente subjetiva, uma opinião altamente subjetiva, tá? Mas você poderia ser contrário às ideias, por exemplo, da dona Ivone. Mas ao utilizar palavras com críticas ácidas, naturalmente perde respaldo, tá? Acompanhando comigo, olha só. E o internauta falou o quê? Sou a favor da ponderação e justiça. Estava indo bem pra caramba lá. Ele é a favor sim da ponderação e justiça, mas em situações como essas, com a falta de policiamento e a impunidade reinante, a ação é atirar nos bandidos. Se por acaso a polícia passa por lá. Quer dizer, nem é ele que vai matar não, deixa a polícia matar, tá? Deixa o policial matar o bandido lá de qualquer jeito. Se o pessoal dos direitos humanos reclamar, dê uniformes, armas e a responsabilidade de resolver os problemas de segurança a ele. Beleza. Imagine você, né, um gestor, né, do governo, simplesmente falar uma coisa dessa, por exemplo. Né? O policial tem que matar mesmo, tem que matar e tal. Imagine só o que aconteceria. Né? Então, nesse caso, que a gente tem que pensar, isso aí está ferindo a legislação que nós temos, tá ok? Então, vamos lá, vamos pegar essas palavras-chave colocadas aí, tá? E a gente bola um parágrafo juntos. Olha lá. Pegando um parágrafo que tem a nossa opinião e a argumentação nossa, tá? Antes disso, a gente tem aqui também, esse
essa imagem, né, que mostra pra gente, essa charge, que mostra pra gente uma crítica à barbárie, tá vendo, ó? Criticando essa extrema direita, tá? Beleza, então a gente coloca o nosso parágrafo aqui, tá? Então seria o segundo parágrafo do texto, tá? O primeiro parágrafo é o relato e o primeiro argumento de desenvolvimento, ó. Em primeiro lugar, é importante lembrar que os direitos humanos criticados aí devem ser respeitados por todos. E conforme prevê a Constituição Federal em seu artigo 5º, ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante, o que ocorreu com o jovem, mesmo sendo delinquente. A situação pela qual passou o jovem infrator se enquadra no que a CF defende, a Constituição Federal defende. Dessa forma, é inadmissível que a sociedade pactue com tal situação. Bom, o que importa, se você concorda ou não concorda, o que importa aqui é o seguinte: houve um posicionamento contrário a Raquel Sherazade, né, e a esse internauta, contrário à ação desses 3 homens que fizeram essa ação contra o menor, tá legal? Já houve um posicionamento. E a argumentação, qual foi a base argumentativa? A lei, Constituição Federal. Ninguém pode ter um tratamento contrário aos direitos humanos, tá ok? O tratamento degradante, tá? Então, eu estou de acordo com a legislação. Opa, estou totalmente embasado. Concorda comigo? É mais prático, é mais fácil. De repente, vamos supor, um candidato, no dia da prova, estava todo envolvido emocionalmente, porque de repente o vizinho dele, ou alguém da família, próximo ou não, foi envolvido num problema assim. Justamente um delinquente foi lá e fez alguma coisa ruim para aquela família e tal. Essa pessoa totalmente, o emotivo dela está totalmente enraizado ali, né? Vai aflorar justamente nesse texto. Mas temos que pensar o quê? Eu não posso pensar simplesmente, mas é o meu posicionamento. É o posicionamento crítico de cidadão, que é o cidadão da ordem pública, tá legal? Então, nesse caso, eu não posso defender algo que seja contrário à ordem pública, contrário à legislação, não é? Porque aí eu vou ter mais respaldo justamente para defender o meu pensamento, tá? Um respaldo legal. E esse respaldo, esse argumento comprovando aqui, está, né, justamente na Constituição Federal, tá ok? No seu artigo 5º. Bom, então a gente, com esse texto aqui, usando as palavras-chave colocadas lá e tal, contra-argumentando e tal, a gente chegou aqui, ó, nesse segundo tópico, que é apresentar com clareza o nosso ponto de vista e nós justificamos com os argumentos, tá legal? Beleza! Agora, a gente vai ter um terceiro passo. Qual é esse terceiro passo? Citar, eu tenho que citar, comentar pelo menos uma das opiniões, podem ser as duas, né, 3, mas pelo menos uma delas eu tenho que comentar, tá? Eu vou citar e comentar. Reproduzido no enunciado da questão. E, logicamente, quando a gente comenta, a gente vai ou confirmar que a gente concorda com aquele posicionamento, ou a gente vai rebater. Concorda comigo? Então, veja só, você vai citar e tem que comentar. Você vai confirmar o argumento colocado no parágrafo anterior, confirmando isso daí, beleza? Acompanhando comigo, olha só. Então, a gente teve esse parágrafo com a nossa opinião, e agora a gente vai resgatar a opinião daquele internauta, tá ok? A opinião do internauta lá, desconhecido. Então, olha só, já puxando direto, ó, mostrando para a banca que ele está falando sobre a opinião do internauta, tá legal? Opa, já está citando, já está indicando. A opinião do internauta de que a falta de policiamento e a impunidade reinante permitiriam a ação da polícia de atirar nos bandidos é preocupante, insensata, ilegal e desumana. Opa, essa conduta então reforça justamente o que eu falei aqui em cima. Eu estou de acordo com o meu posicionamento, né? Olha, muito importante isso. Mas por que, né, que a gente julga preocupante, insensato, ilegal, desumano? Pois o Estado tem o dever legal de proteger a todos, conforme está aqui, ó, previsto na Constituição Federal, no seu artigo 5º. A sociedade e os infratores, olha, protege a todos, a sociedade em si
e também dentro dela os infratores, até eles. A polícia só atira para defender outros ou ela mesma em situação de perigo iminente. Então não é simplesmente atirar. Ah, eu vou julgar que é uma falta de policiamento e tal, eu vou atirar. Não. Ele tem o momento de ele poder atirar. E é tudo isso previsto, tá ok? Acompanhando. Dessa forma, a verdadeira ponderação, segundo ele, né? Ele falou que ele era a favor da ponderação e da justiça. E aí, nessa contra-argumentação, dessa forma, a verdadeira ponderação e justiça são realizadas nos tribunais, é lá o local previsto segundo a legislação, com a devida ampla defesa. Todo mundo tem direito de se defender, né? Não simplesmente com arma nas mãos, como aconteceu, né? Como foi sugerido pela Raquel Sherazade, né? E também pelo internauta, tá? Então, nesse caso, houve um rebatimento dessa opinião do internauta, tá legal? Acompanhando comigo, olha só. Pegando aqui à frente. Então, com esse parágrafo, a gente fez o quê? A gente citou, lembra que ele mencionou lá a opinião do internauta? E depois, nesse comentário, a gente justificou de novo. Por quê? A gente reforçou o nosso posicionamento aqui. Concorda comigo? Beleza. Tudo isso ficou nessas nossas ficou entre 16 e 20 linhas. Tá legal? Só para a gente ter uma noção aí. Então, a gente teve aqui a seguinte formatação, organização do texto. Primeiro, o relato pedido. E na ordem também, né? Primeiro nós relatamos para dar o quê? Para dar a situação do problema, tá? Nós ambientamos o leitor sobre o problema. E isso foi o pedido da questão. Numa redação normal, redação de concurso público, a gente não deve fazer um relato. A gente fala sobre o problema já de cara. Mas o pedido da questão mostrou, tem que fazer relato. Aí o primeiro parágrafo foi uma narrativa, tá? Beleza. O segundo parágrafo foi o pedido de um ponto de vista. Então você, candidato, tem que ter um ponto de vista aqui de forma clara, que transmite sua opinião com a sua argumentação. Aí nós confirmamos a argumentação com a Constituição Federal no seu artigo 5º, beleza? Ok. E depois a gente tinha que comentar, né, argumentar sobre a opinião de alguém. Nesse caso, nós pegamos a opinião do internauta, tá? Então a gente fez o texto na lógica. A gente pegou o texto e foi trabalhando em cima de cada pedido no tópico do texto. Agora eu vou te falar o seguinte. A equipe que vai corrigir, então são 600 questões, são 600 textos para o interior e 400 textos para a região metropolitana, tá? Então serão 1000 textos a serem corrigidos. E, logicamente, a banca escolhida, né, a equipe de examinadores, também já vai ser treinada. Ela já sabe, para poder corrigir o texto, ela sabe o quê? Olha, primeiro parágrafo, meu amigo, tem que ter o relato, segundo o pedido da questão, tá? O segundo parágrafo tem que ter a opinião. O terceiro parágrafo tem que ter a indicação da opinião de alguém e ele vai ter que comentar alguma coisa. A partir daí, ele vai apurar, cada examinador vai apurar se o desenvolvimento foi de acordo com o esperado. Tá legal? Então, sempre, moçada, que uma banca ela promove lá o tema de texto e tal, terminada a prova, reúne-se, então, a equipe de examinadores, tá? O coordenador geral fala o que pode e o que não pode ser aceito. Normalmente, eu já fiz parte de várias bancas examinadores e a gente vê isso. Normalmente, o que acontece? Normalmente, se pega um trecho, por exemplo, vamos supor, num universo aí de 1000, né, 1000 redações, 1000 discursivas, se pega, por exemplo, 50 e essa equipe treina, tá? Essa equipe treina justamente sem valer nada. Essa equipe simplesmente treina em cima daquela correção. Bom, o que vocês estão vendo? Assim, 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 assado. Já dá um parâmetro sobre o que é esperado da banca, tá? Então, de acordo com o que foi pedido,
e de acordo com o que vão escrevendo, o que a gente pode esperar mais do que a gente já tinha planejado? Tal coisa. E a partir daí, eles têm já mais ou menos uma armadura, tá? Então, tudo ali já é estruturado para poder corrigir o texto. E quando pega mesmo, né, insere para corrigir, aí a correção vai fluindo numa boa. É o que a gente faz nos nossos cursos aqui também, tá? Na nossa equipe de correção. Quando a gente começa o ritmo de correção, aí o que acontece? A gente percebe o seguinte, muitas vezes, quando o texto tem muita ruptura, então, por exemplo, a pessoa não tem uma linguagem boa. Às vezes o que acontece? Ele coloca um parágrafo com uma frase só. E às vezes as ligações entre as frases ficam ruins. Outra coisa, erro de grafia de palavras. Isso aí, pessoal, prejudica demais. Pô, Terror, mas se a grafia não tem relação com o conteúdo, poxa. O cara pode me ajudar aí e tal na pontuação. Não dá. Quando a grafia é ruim, né, quando a pessoa tem muito erro de grafia, quando a pessoa tem muito erro de pontuação, barra muito a leitura. E é natural. Se não tem fluidez a leitura do texto, pode ter certeza, a argumentação vai ser falha e ali, a partir dali a discursiva vai ter uma média que vai caindo. Não tem jeito. Tá legal? Beleza, então. Então a gente viu essa prova como foi cobrada. Beleza? Terror, vai ser desse mesmo jeitinho aí? Olha só. O que eu posso dizer a você como vai ser a prova é o seguinte. Vai haver tópicos, como aqui foi colocado, porque a banca no edital fez o mesmo pedido, tá? É uma questão discursiva com conteúdo de português. E aí, logicamente, ela não vai simplesmente disserte sobre coisa e pronto. Não. Ela vai ter os passos que você tem que dar para produzir o texto. E não vai ser nada demais. Você não vai ter que falar sobre, fale sobre a regra da crase, fale sobre a regra do pronome. Não. Ela vai pedir algo que você já naturalmente produziria no seu texto dissertativo, tá? Colocar opinião, você já fazia isso nas redações que você faz para outros concursos aí, tá ok? A narrativa, é um dado novo, é uma informação importante. Então você tem que resumir, o poder de síntese, ele é importante, tá? Então, olha só, eu não pedi simplesmente para você resumir uma coisa e pronto, não. Faça um relato da situação e, a partir dela, dê a sua opinião. É uma coisa mais crítica, né? É uma coisa mais aprofundada. Beleza? Ok. Acompanhando comigo, olha só. Então, a gente fechou aqui o pedido da questão, nós realizamos aí o texto, tá? E aí, vamos aos quesitos de avaliação do TJ, tá? Então é o seguinte, há uma avaliação, assim como a gente faz também nos nossos cursos de correção, a gente tem uma equipe só para estrutura, né, e conteúdo, e uma equipe que só corrige a linguagem, tá? Por que isso, pessoal? Pelo seguinte, quando a gente lê um texto sempre voltado para a parte de conteúdo, a gente acaba deixando passar uma grafia, deixando passar uma vírgula, é normal, tá? Algumas vezes até o pessoal fala assim, poxa, lê esse cartaz aqui. E aí você lê o cartaz focado em quê? No conteúdo. Você não está preocupado com a grafia, mas às vezes aquela grafia chama atenção, e tudo bem. Então, a primeira coisa que você faz é ler o conteúdo, depois você se preocupa com a grafia, com a estrutura linguística do texto, tá? E acontece o seguinte, é normal, todo professor de português tem isso. Se ele gosta mais da parte de organização do texto e conteúdo, ele vai focar mais nisso. Vai corrigir a parte de linguagem também, mas vai se esquecer de ler de repente alguma coisa. Passa batido. É uma leitura dinâmica que acaba sendo, né? Pelo processo mesmo, né? E da banca é de mesma coisa, porque a banca vai ter 1000 redações para corrigir, tá? Beleza. Então uma segunda pessoa que corrige só a parte gramatical, só a parte de linguagem, ajuda muito, dá uma base melhor, tá legal? E é assim que a banca também faz. Veja aqui comigo. Então, uma pessoa normalmente corrige o quê? A estrutura, esse texto, por exemplo, que a gente acabou de ver, ele tinha que ter 3 parágrafos. Poderia até ter um final ali, um parágrafo de conclusão, tá? Mas, por 20 linhas, dificilmente ele teria espaço para fazer esse 4º parágrafo. E também poder falar sobre o conteúdo. Então é o seguinte, ele tem que observar o desenvolvimento que é pertinente ao tema proposto,
respeitando a modalidade de texto proposta, e essa modalidade predominando a parte argumentativa, tinha que ter relato, tinha que ter indicação da opinião de alguém, tinha que ter um comentário sobre isso, de forma clara, nós tínhamos que colocar nossa opinião, tinha que seguir uma lógica, qual lógica? Aquela lógica organizacional no pedido da questão. Tá ok? Na sua exposição de ideias. Então, eu não poderia de maneira alguma colocar o relato lá no final. Não, vou começar com o relato, que foi o pedido, foi feito assim, eu sigo a ordem do pedido. Tá legal? Acompanhando comigo. Expressão: domínio correto da norma culta da língua portuguesa e das estruturas da língua, uma adequação vocabular, a grafia de palavras, o emprego de pronome, de verbo, a questão da pontuação, a sintaxe, concordância, a regência. Essa parte de linguagem é uma segunda pessoa que faz, beleza? Que corrige. Ok. Bom, pessoal, para a gente trabalhar então o texto, quais são as qualidades que a banca quer ver no seu texto? O seu texto tem que ter o quê, né? Quais são as qualidades, as características do seu texto? E aí, seria interessante você marcar, anota do lado ali, essas características, essas qualidades, porque eu vira e mexe, vou falar muito na cabeça de vocês sobre isso. Tá legal? Acompanhando comigo, olha só. Qualidade de um bom texto. Primeira coisa, você tem que ser objetivo, tá? Você tem que realmente responder aquilo que a banca pediu e pronto, sem devanear. Cuidado com isso, tá legal? Beleza, o seu texto tem que ser claro. A objetividade significa o quê? Responder aquilo que perguntou e pronto, tá? Se começar a fazer muita explicação, isso atrapalha, tá? Se pediu explicação, você dá e pronto. Clareza, aí vem em cima da linguagem. Você tem que procurar utilizar uma linguagem que não deturpe a intenção comunicativa. Então, se gerar ambiguidade, se a banca examinadora conseguir entender uma outra coisa, você vai ser prejudicado na nota, não tem jeito, tá? Acompanhando comigo. O seu texto tem que ser impessoal. Lembra que eu falei a respeito daquelas palavras pejorativas que a Raquel Sherazade colocou? Ela não estava produzindo um texto formal e tal, tá? Mas se a gente coloca esse tipo de linguagem, nós estamos mostrando um impacto subjetivo, emotivo no nosso texto. Eu firo a impessoalidade, eu perco a razão, tá? Acompanhando comigo, vamos lá. Formalidade. Essa questão da impessoalidade também, a gente não pode colocar a primeira pessoa do discurso, tá, moçada? Tá? Formalidade. Opa, outro detalhe. Se eu coloco palavrão no meu texto, eu não estou utilizando uma linguagem formal. Eu tenho que empregar o padrão culto e uma linguagem formal. Tá legal? Por quê? A formalidade dá crédito naquilo que eu estou falando. Tá? De repente, vamos colocar lá, um advogado. Tá? O advogado prestando serviço assim, sem assado, então ele monta documentos, peças e tal, cheio de erro gramatical. Poxa, isso pesa contra ele, na defesa dos direitos de alguém. Concorda comigo? Então, o rito, a formalidade, ela é muito importante, tá? Beleza. Então, a formalidade, respeitando a norma culta, a gente ajuda na formalidade, mas não só. O seu texto tem que seguir um rito. A partir do momento que o seu texto é impessoal, escrito com clareza, tem objetividade, você segue o rito desse gênero textual, que é a sua redação para o concurso, tá ok? Então você respeita a formalidade dele. O pedido de cada tópico, né, você respeitar o pedido de cada tópico no texto, é também a formalidade do seu texto. Você respeitou aquilo que ele previu, tá? Beleza. Você respeitou a padronização. A partir do momento que você organizou o seu texto conforme o pedido, houve uma padronização de procedimentos. Ótimo, é a organização das ideias. E você vai ter credibilidade se respeitar a norma culta, empregar a formalidade, for impessoal. Você vai colocar com base em argumentos, não no achismo. Tá legal? Belezinha. Agora a gente vai passar aqui para uma sequência importante. Quando você fizer a prova, tá? Assim como a gente trabalhou aqui na resposta à questão anterior, da prova anterior,
siga a ordem dada. A banca vai colocar uma sequência para você seguir. Então você deve seguir essa ordem, tá legal? Isso deixa o seu texto muito mais prático para quem vai corrigir, tá? Então siga a ordem dada no pedido da questão. Acompanhando comigo, siga a ordem dos tópicos. Resgate palavras-chave das ideias força. Então, o que eu falei aqui sobre ideias força? Cada tópico ali, a gente desenvolveu num parágrafo. Mais à frente a gente vai falar sobre isso, tá? Nas próximas aulas nossas. Então, você vai notar o seguinte, cada ideia força é aquilo que é a base, a chave para cada parágrafo, tá? Então, cada ideia força, ela é defendida num parágrafo. Lembra que no primeiro parágrafo a gente tinha que relatar? Exatamente. Se é para relatar a situação, né, vai narrar a situação, essa é uma ideia força, está lá no primeiro parágrafo. A segunda ideia força era o que mesmo? Era posicionar-se com a argumentação e fundamentação. Opa, segunda ideia força minha está lá no meu outro parágrafo. Não coloquei 2 parágrafos para isso, um parágrafo só para cada um, para cada pedido. E eu tinha 20 linhas para escrever, né? Beleza. A terceira ideia força era o quê? Eu tinha que indicar, eu tinha que citar a opinião de alguém, eu tinha que reforçar ou contra-argumentar a opinião de alguém. Opa, tinha que comentar aquilo ali e tal. É a minha terceira ideia força. Veja então que as ideias força, elas são originárias de quê? Das palavras-chave do texto, que vão compor o texto. A partir do texto motivador, lembra que a gente foi marcando lá o texto, o primeiro texto, no segundo texto a gente marcou palavra-chave e assim por diante. A partir do momento que você vai marcando essas palavras-chave, opa, isso vai te ajudar, vai trazer as palavras que o próprio examinador percebeu nos textos motivadores. Isso vai ajudar na nota, tá? Acompanhando comigo, vamos lá. Pegando a próxima, palavra-chave logo no início do parágrafo. Para quê? Indica para o camarada que você está falando justamente na ordem que ele pediu. Se é para relatar, já mostra que está relatando, tá? E a gente mostrou lá, já de cara um resumo. Se é para poder indicar o posicionamento de alguém, o fulano de tal falou assim, assim, assado. A opinião do fulano é essa, assim, assim, assado. É muito mais prático para quem vai corrigir. A gente tem que jogar o jogo da banca, né, dos examinadores. Ele quer facilidade para corrigir o seu texto e você dá a facilidade para ele. Para quê? Para ele facilitar o seu acesso ao cargo público, tá? Acompanhando comigo, vamos lá. Pegando o próximo, a gente falou sobre objetividade, né? Não rodeie, não fique zigue-zagueando para poder falar alguma coisa. Vá direto ao que foi pedido. Pronto. Quem rodeia? Quem rodeia é quem não sabe aquele assunto, aquele conteúdo. Aí o cara vai querer rodear. Aí nesse caso, meu amigo, é o seguinte, vale tentar fazer alguma coisa para tentar ludibriar a banca, mas você não vai querer nota máxima com isso, né? A banca vai perceber que você não foi objetivo, vai tirar ponto seu e não adianta depois entrar com recurso, tá? Então o que a banca quer é o quê? Objetividade, tá? Lembra aí, a prova anterior foi com 20 linhas, tá? Então tinha que ser conciso e objetivo, tá? Acompanhando comigo, vamos lá. Não use palavras difíceis. Rapaz, tem muita gente, nossas correções a gente vê isso, tem muita gente que quer utilizar palavras, né, que de certa forma transmitam uma elegância, né, e acaba errando na escrita da palavra. Quer dizer, não significa que você não possa utilizar palavras difíceis. Mas se isso aí é do seu vocabulário, não quer dizer que a banca vai adorar que você coloque, não. Mas ela não vai te prejudicar. Agora, se você errar a palavra, já vai ser problema. Ou às vezes, usou uma palavra por elegância, mas o sentido dela não cabe muito bem, não é uma adequação vocabular para aquilo que você está dissertando. A gente vê muito isso, tá? Então, parta para a simplicidade. A simplicidade é muito melhor para você se dar bem no concurso, tá? Cuidado com isso. Simplicidade é a alma do negócio. Empregue a ordem direta dos termos sintáticos da oração. Então, o que você vai pensar? Se eu tenho lá sujeito, verbo e complemento, eu sei que esse verbo concorda com esse sujeito, eu sei que entre sujeito, verbo e complemento não tem vírgula. Se eu tiver um adjunto adverbial na sequência, se eu quiser colocar vírgula, eu coloco. Se eu esquecer de colocar vírgula, não tem problema.
Agora, quando a gente começa a fazer inversões, a gente acaba comprometendo o quê? A uma concordância, uma regência, uma pontuação. Por isso que a gente fala, siga a ordem normal, porque a sua linguagem vai ficar simples, objetiva e clara. E você vai evitar erros de linguagem, tá bom? É só por isso. Acompanhando comigo. É ideal que cada ideia-força seja abordada por um parágrafo, nós comentamos sobre isso, né? Nós tivemos 3 ideias-força, cada uma delas num parágrafo distinto, tá ok? Beleza? Fundamentação legal ou doutrinária. Então você, por exemplo, na parte objetiva da prova, você tem atualidades, e dentro de atualidades, o professor Leandro Signori trabalha muito, né, os dados de pesquisa, aquela coisa toda. Poxa vida, usa isso, entendeu? Empregue isso. Lembre-se de algum dado de pesquisa para colocar, né? Ou, de repente, você tem direito constitucional, legislação e tudo mais. Poxa, empregue isso. Lembre-se do artigo 5º, lembre-se de alguma coisa da legislação para fundamentar. Isso ajuda demais. E pode ter certeza, o tema gira em torno, mais ou menos, daquilo que você já vem estudando, tá? Então dá para você utilizar isso numa boa. Acompanhando comigo, vamos lá. Eu coloquei aqui um texto, tá, gente, do concurso, nesse caso aqui, foi um concurso da Fundação Carlos Chagas, tá bom? Do concurso do TRT da 18ª região. Aqui foi um texto que o candidato, ele não tinha a menor noção sobre discursiva, tá? E aí ele acabou depois fazendo um curso conosco, ele pediu primeiro para tentar fazer um recurso para ele com esse texto e tal. Aí a gente mostrou para ele que não dava para fazer recurso, e ele se inscreveu nos nossos cursos e tal, e depois ele passou em 2 concursos, né? E hoje em dia ele está, se não me engano, no STJ, isso mesmo, no STJ, tá? Então é o seguinte, o que acontece? Uma pessoa que às vezes não tem a noção da discursiva, da redação, acaba cometendo alguns vacilos, mesmo que ela tenha conhecimento do conteúdo, mesmo que ela saiba sobre aquele conteúdo, entendeu? Então o que a gente vê aqui, nesse caso, a pessoa tinha um conhecimento de legislação muito legal, só que ele se equivocou na discursiva. Lembra a questão da impessoalidade? Acompanha comigo. Então, foi colocado lá que ele tinha que colocar a opinião dele sobre alguma coisa, né? Posicione-se a respeito de tal da legislação. Aí ele foi lá de cara, opa, terror, pediu posicionamento, por razões óbvias, posiciono-me. Ó, essa marcação aqui nem é minha, tá? Ó, essa marcação aqui é do próprio examinador, tá? Ó. Aí, nesse caso aqui, ó, posiciono-me, primeira pessoa, contra o cenário supracitado, mas analisando o Instituto em sua essência, entendo, olha que o examinador colocou aqui, ó, entendo de novo. Então, nesse caso, eu não vou ler tudo, não tem necessidade. Se eu coloco a primeira pessoa, moçada, eu já vi concursos que zeram, tá? Zeram a nota do candidato em redação. Já zera de uma vez, parte para a próxima, tá? Outros não, como aconteceu aqui na Fundação Carlos Chagas, depenou mesmo, né? Tirou pontuação a rodo dele ali e ele ficou bem abaixo da média. Tinha pontuação boa na parte objetiva, mas se deu mal com a discursiva, tá? Então, nesse caso, não, de maneira alguma, mesmo que a banca coloque para você, posicione-se a respeito de tal coisa. Seu texto tem que ser impessoal. Coloque em terceira pessoa, como nós colocamos naquele texto anterior. A gente se posicionou, a gente colocou a nossa ideia e a gente não usou a primeira pessoa do singular, tá? Então, esse detalhe ele é muito importante para a gente, tá bom, pessoal? Beleza. Bom, moçada, o que a gente teve, assim, para poder ver nessa primeira aula, primeiro encontro nosso, foi isso, para a gente, primeiro, tirar aquela noção, caramba, vai pedir o quê em português, em discursiva, é vínculo direto com português e tal, não, isso você já ficou tranquilo. Você já sabe, mais ou menos, como a banca vai te cobrar, tá? Beleza. Nas nossas próximas aulas, eu vou trabalhar a parte, eu vou dar continuidade de como formar o texto, e aí a gente vai trabalhar, primeiro, o que é a diferença dos tipos de texto. A gente vai trabalhar com algumas questõezinhas também e tal, para a gente diferenciar esses tipos de texto, para ficar bem claro para a gente. O que é a ideia do texto, que é opinativo, e o texto simplesmente que transmite a informação e pronto, tá? A gente vai fazer essa diferença. Na sequência, a gente vai organizar o texto. A gente vai montar aqui juntos
alguns textos discursivos. Para quê? Para a gente movimentar, para a gente realmente aparar as arestas. Vocês vão montar juntamente comigo aqui o texto, tá legal? E a partir daí, a gente fica mais à vontade com a discursiva. Ela tem um peso muito grande, 40% da prova é só discursiva, mais o português 20%, poxa, 60% da prova. Se você ficar ligado aí nas nossas transmissões, tá? Participando conosco, eu vi muita gente aí participando conosco aí no fórum, tá? Então, a partir do momento que você participar bastante, tenho certeza, nada será novidade na prova. Tá legal, pessoal? A gente também vai mais à frente trabalhar alguns simuladinhos também, para ficar tudo enxuto para vocês. Beleza? Bom, quero saber só se a galera aqui do Pedagógico, se tem alguma dúvida, que a galera ficou aí com algum problema. A galera falou assim, ó, não, tudo tranquilo. Moçada, vou acreditar neles, hein? Sem problema então. Então, a gente fecha nossa aula hoje no dia 30 mesmo, né, pessoal? 30 de janeiro, na segunda-feira, às 19 horas, no canal do Estratégia, chame seus amigos também e tal, a gente vai ter a nossa segunda aula a respeito dessa discursiva, tá legal? Material, eu vou deixar o material desta aula até agora, eu vou deixar disponível no link abaixo, tá? Então já vai, se você está vendo essa aula aqui gravada, já pode ir lá embaixo e você vai ver isso aí lá embaixo no texto, beleza? No link abaixo aqui no vídeo, tá bom? Moçada, um grande abraço para vocês, foi muito legal ter esse contato com vocês e tenho certeza, discursiva não será problema para vocês, tá bom? Até mais, tudo de bom.